pessoal, aqui entre os currículos e imaginação, teorias e processos, pedagogia, pesquisa e ação, James McKenna, que vem a salientar pontos importantes relacionado ao treinamento, entre fileiras importantes desde a Finlândia, outras nações, que vem nos colocar campos categóricos que relacionam o campo diário da nossa vida, entre patamares, entre exercícios físicos, de vias e receitas, prontuários, diagnósticos e anexos que eu coloquei aqui segundo a atividade física, prescrição de exercício e o campo histórico. Sabemos que entre esses fatores, que venha relacionar o esvaziamento gástrico, o volume, as calorias, a osmolaridade, o teor de sódio, a temperatura da bebida, que eu estava falando sobre a bebida teórica, os campos diuréticos e outras bebidas que nos ajudam a ver uma hidratação ligada às pesquisas adifundas entre os estudos emocionais, que é uma prateleira que reserva na nossa vida uma bagagem. Não estou buscando só o campo cognitivista, mas eu busco também destacar o corpo como um todo, entrelaçando, enfatizando em foco a motricidade humana. Então, esses ciclos, eles colocam também lembranças ligadas ao ciclo que vem a ver essa reversibilidade da criança até a adolescência, o campo da puberdade, ou seja, o teor de sódio, o GH, o pH, as bebidas, as moléculas glicolíticas, glicólises, que relacionam uma maneira importante de se relacionar entre essas maneiras efetivas. É lógico que quando falamos sobre os aspectos de osmolaridade, eu estava explicando que quando você posso buscar uma tendência ligada à motivação, e não um campo empresarial, mas buscando uma fisiologia que possa ter demandas empresariais, que quando você está com várias pessoas, você entra dentro de uma piscina ou você está na chuva para molhar. Então, quando você está na chuva com outras pessoas, até você pode ver crianças numa chuva brincando uma com a outra, vai trazer uma motivação equivalente que venha destacar, denotar movimentos. Então, quando você coloca filmes dispositivos, possa ter algo que possa melhorar os esvaziamentos gástricos, a glicemia, as questões de diabetes tipo 2, são questões importantes que nós podemos saber nessa ciência que liga o líquido, que estomacal, intestino grosso, as questões que ocorrem entre as importâncias. Quer dizer que quando você ingere alguma coisa, vai haver o anabolismo, o catabolismo, a questão estomacal, esse processo que ocorre das vias anabólicas, a mastigação, desde os pontos e as suas fases, entre o exercício em si, vai ajudar nesses parâmetros glicolíticos, relacionados ao parecer que vincula o glicogênio. Então, quando falamos de liberações de conteúdos, entre o conteúdo, pré-conteúdo, o conteúdo, pós-conteúdo ligado ao pré-conteúdo, vamos colocar como o corpo, como um documento que oficializa entre os parâmetros ligados à sua judiciência, porque há um controle motor, e judiciência são leis ligadas à sua teoria, à sua consciência corporal e o seu respeito corporal, que venha nos colocar essa parcialidade entre parcelas ligado ao documento em si e essas imparcialidades que são imprevisíveis, que vem a ver essa osmolaridade. Então, quando falamos da importância entre o volume, eu acho que você entra em qualquer tipo de local, mesmo que também não tenha água, vai haver um volume diferenciado, vai depender do teu peso, da tua carga, da tua massa, do teu volume, velocidade, da onde você foi seus professores, ou seja, quem te orientou,
Então há uma par de peso. Então, também ninguém te orientou, melhor ainda, porque como é que esse cara chegou, como é que essa mulher chegou, como é que esse homem chegou, ou seja, como é que essa pessoa chegou, esse sujeito, esse cidadão chegou a fazer educação física nessas manilhas ou planilhas de conhecimento relacionado à sua história curricular imaginária. Mas fizeram parte sim, mesmo que muitas vezes houve contras de algumas pessoas que até eles ficavam assustados, mas nós olhamos que há fatores a dissociar esse movimento, há fatores a relacionar essa osmoralidade. Essa osmoralidade nos coloca, lógico, civilidade, essa osmoralidade nos coloca idade, processo que venha hipertrofiando. O ser humano é um processo hipertrófico, nos coloca variações de escalas internas e externas ligadas à célula muscular. Essa célula, entre o ciclo de vida, nos coloca uma temperança habitual, uma temperatura habitual ligada ao próprio crescimento. Ok? Então, quando eu vejo que entre Celsius, Kelvins, ou seja, e outros patamares ligados às questões de ciclos internos e externos ligados à temperatura, há um teor importante ligado às fisiologias. A fisiologia, os fisiólogos, os cinesiólogos, ou seja, antropólogos, psicólogos, ou seja, nos colocam uma maneira que é uma comprovância entre essa autoridade ligada ao próprio conhecimento, mas nós não temos. Podemos não falar, parece que ficamos com o tipo de uma pessoa que tenha uma demência ou um problema de fatores que venham ser erradicados ligados à própria sociedade. Então, quando falamos sobre ciência, falamos sobre movimento. Quando falamos sobre ciência, falamos sobre vida. Quando falamos sobre ciência, falamos sobre os aspectos que ocorrem entre as qualidades físicas e as qualidades contemporâneas entre esses fatores que venham a ser inertes. A inércia, ela é primordial, ligado às questões que venham focar a maneira material, que é a massa materialista. Vamos enfocar o campo também histórico, também que relaciona essa gravidade, e o campo dialético, que você venha a desenvolver a cada dia e ampliar esses laudos de pesquisas. Então, quando eu falo sobre fontes energéticas, há fontes de saber. Quando eu falo de fontes energéticas, eu falo questões estomacais, intestinais, que ocorrem diante de fatos e essas fronteiras que relacionam a teoria e a prática. É lógico que nós lembramos de algumas pessoas que muitas vezes esteve ou está diante de hospitais, ou seja, lugares que muitas vezes são colocados essas adaptações ao desenvolvimento, ao consumo diário, ou seja, a reabilitação, as questões do soro, os remédios, os prontuários, as prateleiras também que falam em campo de estoque, suplementos que são receituados diante de distrofias musculares e atrofia que relaciona o whey protein. Você vê também alguns campos de medicamentos que vêm inserir profundamente. Já vi fatos, pessoas que muitas vezes teve problemas de uma falência no corpo como um todo, um tipo de problema de disfunção social, usava o whey protein e outros suplementos para ajudar a ter esse mantimento, esses fluidos de comprovações ligadas à qualidade de vida. Então, por isso que eu falo prateleira cerebral, você vai ver feedbacks negativos e positivos. Você vê prateleira, aí você coloca o aspecto espiritual também, que é importante, o aspecto social é importante, o aspecto territorial é importante, mas hoje o aspecto territorial tem que ter essa via adiposa, essa adiposidade que venha focar hoje a cada dia em nossa vida. Então, a questão cidadã, a família, a importância, os efeitos colaterais, os efeitos benéficos e maléficos, nos coloca a pesquisa em si como volumes históricos, calorias que ocorrem entre essas temperaturas ligadas a brigas, discussões, entre essa osmoralidade que liga também a classe A, classe B, as classes aquisitivas ou requisições que podem ter acontecer sem querer, querendo, o teor de sódio também que nos ajuda a ter esse patamar de pontes positivas e negativas nessa tecnologia, metodologia e formas e coisas, que resulta as pesquisas em si contínuas e permanentes, nesse aprendizado permanente, aonde a pesquisa é um ser humano, meus queridos, minhas queridas.